Fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês e o review de hoje é desse cara aqui, o Xperia XA2, novo intermediário premium da Sony no Brasil, que vem disputar mercado com um difícil mercado com o queridinho do Brasil, Moto G6 e Moto G6 Plus. Será que o aparelho da Sony ele é capaz de competir com esses aparelhos da Motorola? É isso que nós vamos ver nesse review agora depois da nossa vinheta. A Sony é famosa pelo excesso de bordas característicos em seus aparelhos. Mas desde o primeiro lançamento, a linha XA ela se caracteriza justamente por ter pouquíssimas bordas aqui na lateral. Notem que continua assim no XA2, ele quase não tem bordas aqui na lateral, embora em cima e embaixo ainda elas estão bem presentes. Mas eu posso dizer que o XA2, depois que você pega na mão, para mim foi uma grande surpresa, porque ele é um dos melhores aparelhos que eu testei nos últimos anos aqui no site, justamente pela sua ergonomia. Ele é um aparelho muito confortável na mão. Ele não é um aparelho muito estreito, ele tem apenas 9.7 mm aqui no meio, pode até parecer um aparelho grosso, mas graças ao seu formato curvilíneo, que começa mais estreito aqui, ele encaixa perfeitamente na palma da mão. Então esse é o grande trunfo na ergonomia desse aparelho que eu considerei extraordinário nesse ponto. Na parte de construção nós temos aqui um aro inteiro de metal, aqui na parte de cima também é de metal, e aqui na traseira ele é de plástico. Notem que esse plástico é muito bem acabado porque a união dele com o metal aqui na lateral ajuda bastante. É engraçado que, embora pareça, ele não é de metal. Muita gente falou que ele é de metal, inclusive lá nos comentários do nosso vídeo de unboxing, falando que eu falei errado, que ele é de metal. Mas não, galera, ele é de plástico e isso não é ruim. É um plástico de excelente qualidade e ele não escorrega tanto. Mais uma vez, isso ajuda aí na ergonomia dele. E outro detalhe que eu gostei bastante é que tanto na parte superior como na parte inferior ela é reta, então você pode colocar ele aqui numa superfície, como eu estou fazendo agora, que ele vai parar aí quieto, por assim dizer. O nosso fotógrafo agradece bastante, para tirar fotos dele é muito fácil por causa disso. Lembrando que aqui embaixo ele tem a porta já USB tipo C, e aqui em cima nós temos o fone de ouvido. A Sony não tirou o fone de ouvido dele aqui. Na lateral nós temos aqui os dois botões de volume, mais o botão de ligar, aquela bolinha característica da Sony, e aqui já consagrado botão de câmera que a Sony não esquece de colocar nos seus smartphones. Mas é óbvio que se não tivesse bordas, não seria a Sony. Se ele não tem bordas aqui na lateral, em cima e embaixo ele continua com bordas, um pouquinho grandes, mas eu particularmente não achei isso ruim, porque não interfere no uso. E graças a essas bordas maiores aqui, ele manteve aí um visual mais alongado, já que ele não tem uma tela 18:9, a tela dele é padrão 16:9, então a tendência é ficar mais quadradão, mas como essas bordas são maiores, ele ficou mais esticado. Eu achei um design muito bonito por parte da Sony nesse aparelho. A tela dele é uma tela de 5.2 polegadas, conforme já disse, uma proporção 16:9, a resolução é Full HD e a tecnologia aqui utilizada é o IPS. E sempre muito bem otimizada pela Sony, que é uma característica da empresa. Além disso, ela tem um excelente brilho, um brilho máximo que você aí consegue tanto do dia, debaixo da luz forte, você consegue enxergar todas as informações. Ou seja, ele é um smartphone que mesmo quando você estiver caminhando aí sobre um dia ensolarado, você vai continuar vendo as informações. Além disso, não importa o ângulo dele, você consegue aí ter uma boa visualização da tela, então você não vai ter problemas de ângulos. Esse é um excelente ponto, e ela também é pouco reflexiva, que é uma característica bem legal. Na parte de hardware nós temos um legítimo hardware de um smartphone intermediário. Nós temos aqui um processador Snapdragon 630, que são 8 núcleos de 2.21 GHz, porém ele, vamos dizer que a Sony economizou um pouco no resto, porque ele vem com apenas 3 GB de memória RAM e apenas 32 GB de armazenamento interno, com um slot para cartões microSD. Porém, há mais uma mancada aí, que a Sony colocou um slot híbrido nele. Então, ou você utiliza um cartão de memória, ou você utiliza os dois SIM cards.
as duas coisas ao mesmo tempo não tem. No geral, é um smartphone muito rápido, você vai conseguir executar qualquer aplicativo na App Store. E vale lembrar também que a Sony otimiza muito o sistema e normalmente você não tem nenhum tipo de lag aqui nas transições. São sempre transições muito rápidas e ele segura bem aí a multitarefa, que também é uma característica muito boa da Sony. Claro que a Sony colocou aqui alguns aplicativos que não poderiam estar aqui ou não deveriam talvez, como aplicativo de antivírus, 2 galerias de imagem e de vídeo, 2 players de música. Porém, todos eles você consegue ir lá nas configurações de sistema e desabilitar. Ele já vem rodando aqui o Android 8.0, então ele já está rodando o Android Oreo e provavelmente a Sony vai atualizar, que ela vem fazendo isso com seus smartphones. No geral, a interface da Sony ela é muito boa, bem otimizada. Claro que você não tem um launcher aqui do Android puro, então você tem aqui a navegação de aplicativos na lateral, você tem aqui algumas configurações, você pode buscar aplicativos aqui e também você não tem a gaveta de aplicativos puxando, então você tem que apertar aqui os 3 botões. Mas no resto ela é muito parecida aí com o Android puro. Se você puxar aqui, você tem aqui a barra de atalhos igual do Android puro, com as mesmas configurações. Aqui você tem poucas modificações, mais a questão dos ícones, mas o resto é praticamente igual. Então é uma interface aí que a Sony cada vez vai deixando mais próxima do Android puro, com poucas aí modificações. Você tem até, por exemplo, aqui o Android Now com as informações, que seria uma característica do launcher do Google Pixel, e está presente aqui. Para quem gosta, né, de teste de benchmark, no AnTuTu ele fez aí cerca de 86, depende aí do calor, etc. E faz chegar até 90 mil pontos, que é praticamente a mesma pontuação de outros smartphones com processador Snapdragon 630. Ou seja, se você gosta de jogar, por exemplo, não vai se preocupar, que joga qualquer jogo que tem no Google Play hoje, a maioria deles ele roda ou no médio ou no alto, então não vai ter problema, os 3 GB de RAM dão conta do recado. A bateria do Xperia XA2 é uma de suas principais características. Nós temos aqui 3.300 mAh e ela garante aí um dia de uso sem problema algum. Por exemplo, num dia de trabalho meu normal, que eu tiro da tomada lá para as 7 da noite, quando eu cheguei, né, normalmente nos dias às 7 horas da noite, eu estava aí com cerca, dependendo do dia, entre 24% até 30% de bateria. Que para o meu uso, que é um uso mais forte, normalmente não acontece. Outros smartphones intermediários, comparando diretamente, né, com o seu concorrente, que é o Moto G6 Plus, ele chega aí na base de 10, 8% de bateria. Além disso, no nosso teste de tela, que nós sempre fazemos com todos os smartphones aqui, que nós deixamos ligado aí, direto rodando Netflix sem parar, com todas as conexões acionadas, inclusive o 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, etc., e com o brilho no máximo, ele fez 6 horas de tela antes de ligar. Para efeito de comparação, o G6 Plus fez 4 horas e meia. Então, no geral, ele tem aí cerca de 30% melhor rendimento que o G6 Plus. Então, para quem procura um smartphone intermediário com boa bateria, o Xperia XA2 é também uma boa opção. O ponto negativo que eu achei foi com respeito ao carregador, que a Sony mais uma vez economizou. Embora ele tenha suporte à tecnologia Quick Charger 3.0 da Qualcomm, o carregador que vem na pacote, que vem na caixa, é um carregador comum, que não é um carregador rápido. Então isso aí faz com que ele demore muito para carregar. Chegou aí a ter 0 a 100% em 2 horas e meia, que é uma marca muito alta, né, para os padrões de smartphones de hoje. Na parte de áudio, nós temos aqui somente um alto-falante aqui embaixo. Isso é ruim porque você colocar o aparelho de pé ou estiver jogando e colocar a mão aqui, você acaba tapando o som. No geral, eu gostei bastante do som, ele tem graves aí bem audíveis, não é muito estridente, que é comum em smartphones, porém é um alto-falante, embora tenha um alto-falante aqui em cima de chamada, ele não é estéreo, e eu achei um pouquinho baixo, mas nada que talvez atrapalhe muito. Mas para a categoria de preço dele, gostei bastante do áudio. Lembrando que esse aparelho ele está sendo vendido, né, pela Sony com um pacote especial, né, na faixa dos R$ 1.600, onde ele vem, além do celular, vem com um cartão de memória de 32 GB e um fone de ouvido modelo MDR
ZX310, um fone que está aí na faixa de 80, 90 reais no mercado. Ou seja, você economiza aí, juntando os dois, uns 150 reais que você gastaria. Na matemática aí sairia por 1.450, 1.500 reais esse smartphone. A câmera principal do Xperia XA2 é uma câmera de 23 megapixels, infelizmente tem abertura um pouquinho pequena de apenas f2.0. É uma câmera que é boa, por exemplo, ela equipou aparelhos como o Xperia Z5, que foi o top de linha entre 2015 e 2016. Na prática ela consegue excelentes fotos durante o dia, possui um bom alcance dinâmico e uma riqueza de detalhes enorme. Porém, às vezes eu senti um pouco de falta de contraste, mas lá no modo manual dá para ajustar isso. No modo automático não tem como ativar o HDR manualmente, pelo que entendi o software escolhe ele quando usar. Já no manual dá, porém me pareceu que o HDR é apenas turbina o contraste e não necessariamente melhora o alcance dinâmico, que seria a principal função dele. Durante a noite as fotos elas ficam melhores do que eu esperava dada a sua abertura de 2.0, porém mesmo assim fica inferior aos concorrentes que já contam, né, com sensores de 1.8, 1.7, como é o caso do Samsung, o Galaxy J7 Pro ou mesmo o Moto G6. As fotos só ficam aceitáveis graças ao processo ali, né, ao pós-processamento do software da Sony. Porém, se você dar um zoom, daí você consegue ver que o processamento é pesado, gera muitos ruídos e muitos borrões algumas vezes. Ele grava vídeos em Full HD a 30 e 60 fps e 4K a 30 fps e também tem câmera lenta. A câmera frontal eu gostei bastante, é uma câmera frontal que, embora tenha uma abertura bem pequena de apenas f2.4, ela traz bons resultados. Além disso, ela é uma lente grande angular, então você consegue colocar mais pessoas. Por exemplo, aqui eu tô na grande angular, então você tem bem mais espaço. Eu estou pegando até a prateleira lá no fundo, aqui é a softbox, e você clicando aqui, você foca em você mesmo. Então ela tem uma lente de 120 graus e dá até aquele efeito que um pouco vai arredondando aqui nas bordas. No geral, as fotos também são muito boas, eu gostei bastante da câmera frontal. Claro que de noite não dá para esperar muito dela graças à sua abertura, lembrando que ela é de 8 megapixels. Então vale ou não a pena o Xperia XA2? Custando aí entre R$ 1.600 a R$ 1.700 reais, claro que vem aí com fone de ouvido e o cartão de memória, quer queira, quer não, está na mesma faixa do Moto G6 Plus, que no geral oferece aí talvez mais do que ele, como mais memória RAM, mais armazenamento interno, uma câmera de noite melhor, uma tela maior, né, para quem goste, embora tenha um acabamento inferior. Porém, ele é um aparelho da Sony que eu gostei bastante, ele tem uma construção muito boa e principalmente o fato de ter uma tela de 5.2 polegadas, eu acho que isso ajuda bastante porque há poucos aparelhos intermediários. Nesse tamanho você vai ter aí praticamente um Moto G6 comum, que daí é bem inferior a ele. Então, para quem gosta da Sony, que é um aparelho mais compacto, ele é uma excelente opção. Mas no contexto geral, de desempenho, etc., o Moto G6 Plus, ele é uma melhor opção. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar aquele like. Isso ajuda bastante o nosso canal. E se for a sua primeira vez no canal, sobe o play, clique aqui no botãozinho vermelho, também clique aqui no sininho, né, até aparecer as aspas, que isso é sinal que você vai receber nossas notificações diretamente na sua caixa de e-mail, beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado e até o próximo.